Alegria, alegria! Hoje é dia de aula de civil! Vamos que vamos! Você que achou que ia se livrar de mim, negativo, tô eu aqui de volta para encher a sua paciência. E vamos voltar então com as aulas de direitos reais. Como vai funcionar nossa aula? Todos os formatos de todas as aulas vão ser o mesmo. Se você ver a revisão que eu fiz lá brincando, fiz aquela brincadeira lá, eu não falei sobre ação possessória. Mas ação possessória é um tema tão importante. Nossa última aula já foi na sexta-feira, então eu preferi repetir essa aula com toda a calma do mundo, pela importância, pelo tamanho que tem as ações possessórias. Como vai ser o formato? Já tem um slide aí na sua área do aluno, no seu Classroom, disponível, e também está disponível aí as minhas anotações de aula, que nós vamos usar um quadro branco aqui. Igualzinho você tem um quadro dentro de sala de aula. É importante que você faça contato comigo, escreva aí debaixo do vídeo suas dúvidas, escreva se você gostou, se você detestou, o que você achou de bom, o que você achou de ruim. Eu preciso desse feedback. Nós estamos distantes. A dinâmica da aula, então, vai ser um pouquinho diferente do que a gente tinha em sala. Não tem como ter aquela dinâmica que a gente fazia de pergunta e resposta, eu ficava provocando vocês. Então vai ser uma dinâmica mais fluida, de conteúdo seguido. Mas é importante que vocês deixem suas dúvidas aqui, por dois motivos. O primeiro, para saber que vocês estão vivos, né? Se ninguém falar nada aqui, vou achar que todo mundo morreu, só eu sobrevivi. Essa é a situação de coronavírus, né? Deus me livre. Eu quero crer que vocês estão vivos, então, por favor, comunique. Fala, legal, ó, porcaria, que merda, entendeu? Fala qualquer coisa aí embaixo e, principalmente, coloca as dúvidas. Porque nós vamos fazer live. Uma vez por semana nós vamos fazer live. Nós vamos fazer live na segunda-feira, 6h30. Toda segunda-feira, às 18h30, terá live de direitos reais, enquanto durar problema aí de afastamento, que, se Deus quiser, em pouco tempo aí, se todo mundo se cuidar, ficar quietinho em casa, em vez de a gente ficar contando números de mortos, nós vamos contar só grias e voltar a nos reencontrar em breve. Nessa live vai ser o quê? Vai ser o momento que eu vou tirar dúvidas de vocês. Então é importante que vocês coloquem as dúvidas no decorrer da live. Vai ter um chat, então vai dar tempo também de você ali perguntar outras coisas, mas pergunta antes para que eu possa fazer uma dinâmica legal, uma sequência de perguntas e respostas. E à medida que for surgindo dúvidas no próprio live ou outras dúvidas, a gente vai respondendo pelo chat, mas vai ficar pro final. E também nessa live, olha que legal, essa live vai ficar gravada. Se você não puder assistir, não tem problema, ela vai ser gravada e disponibilizada no Classroom. Mas se você assistir, no final da live nós temos o quê? Temos o Mentimeter, valendo o quê? Ponto! Da mesma forma que a gente seguia antes, vamos ter o Mentimeter valendo ponto. Vai disponibilizar o código, vocês vão acessar e vão jogar. E aí a gente vai saber, e quem ganhar vai ter prêmio também. Em princípio, o primeiro prêmio vai ser o que eu já tinha falado, porque isso foi ideia do meu próprio filho, vai ser o desenho do Antônio aqui, meu filho de 5 anos. Ele vai fazer o desenho, que ele falou assim, dá para os seus alunos, pai, o desenho, e eu logo lembrei do Mentimeter. Mas a gente vai arranjar outras coisas também para incentivar outros brindes. Mas vamos manter firme no estudo, vamos lá. Olho na sua tela, o slide já está na sua tela e olha a nossa proposta de hoje. Nós vamos revisitar então o tema que nós estudamos na última aula e o tema de hoje é esse, ações possessórias. Nós vamos falar sobre as espécies de ação possessória, falar de novo sobre fungibilidade, falar aí sobre liminar e falar sobre pedido. Então vamos lá, firme e fortes, seguindo agora na sua tela. Tipos de ações sucessórias. Existem 3 tipos de ações sucessórias. E para cada problema possessório, né, que só tem 3 tipos, eu chamo a atenção disso. A ação de emissão na posse não é uma ação possessória, ela tem um pedido possessório, mas ela não é uma ação possessória. Os 3 procedimentos especiais possessórios são os seguintes. Vamos aí para sua tela no quadro branco. Se liga aí. Então nós temos, a primeira ação que nós temos é a ação de reintegração de posse. Então, reintegração. A segunda ação nós temos é a manutenção. E a terceira ação é o interdito possessório. Possessório. Agora, meu aluno vai ter que sofrer com a letra desse professor. Mas vamos lá. Nessas 3 ações, o que acontece? Cada uma, como eu disse, tem um remédio. Então, para cada problema, uma solução. A primeira ação, que é de reintegração de posse, visa retomar a posse quando você perdeu. A perda da posse, quando você perde dentro do direito possessório, ela é chamada de esbulho.
Sendo assim, a ação de reintegração que visa retomar a posse vai ser praticada quando houver esbulho. Vamos colocar aí de novo aí no seu quadro branco. Então a primeira aqui é para esbulho, que é quando acontece a perda da posse. Na ação de manutenção de posse é quando você ainda não perdeu a posse, mas alguém está tentando te tirar da posse. Então você quer ser mantido na posse que está. Então você pede ajuda ao judiciário e neste caso é quando tem. E neste caso da manutenção de posse é quando tem perturbação, ou seja, turbação. E no último caso, interdito proibitório, não vou ficar esticando conversa hoje aqui, nós já falamos bastante dentro de sala de aula, é ameaça. Desde que a ameaça seja concreta. Afasta o temor reverencial, afasta o temor reverencial, afasta várias situações, mas aí nessas 3 situações aí, você tem aí as ações possessórias. Visto essas 3 tipos de ação possessória, vamos seguir aí? Segue aí no seu slide, olha aí. Nós precisamos falar então uma coisa importante, que eu posso me enganar. Posso acontecer uma situação em que eu não sei, eu tenho dúvida de qual ação propor. Isso vai acontecer principalmente entre manutenção de posse e interdito proibitório. Por quê? Porque na reintegração de posse, geralmente, você não tem um problema de dúvida. O máximo que pode acontecer é as coisas mudarem pelo meio do caminho. E seja numa situação em que as coisas mudam no meio do caminho, ou seja, eu tinha posse e agora eu não tenho mais, eu perdi no meio da ação. Ou seja, porque se entrou errado mesmo, você achava que era interdito proibitório, mas o juiz interpretou que não era interdito proibitório, que na verdade aquilo era uma situação de manutenção de posse porque era turbação, o juiz vai poder aplicar a regra da fungibilidade. O que é a fungibilidade? Fungibilidade é você substituir uma coisa pela outra e ficar no mesmo. Ter a mesma valor, ter a mesma situação jurídica que anteriormente. E aí, então, a fungibilidade, nós temos em 2 situações. Erro grosseiro, quer dizer, desculpa, o erro não pode ser grosseiro, até corrige aí para mim, não pode ser grosseiro, ou numa situação de mutação. Então eu tenho erro, desde que não seja grosseiro, corrige o slide para mim, e uma situação de mutação. O que é mutação? A situação é, eu entrei com a ação de manutenção de posse porque eu estava na posse. E por isso eu estava sendo perturbado, tinha turbação da posse, mas no meio da ação, alguém foi lá e conseguiu me tirar de casa. Neste meio da ação, então, eu teria que entrar novamente com uma ação, já que a situação fática mudou, negativo, pelo princípio da fungibilidade, o juiz pode, verificando a mutação fática, fazer a transformação e te dar o pedido necessário que você precisa. O único detalhe aqui, que a gente bateu muito isso dentro de sala de aula, até debatendo, né, mas aqui eu vou direto à resposta, é que a aplicação da fungibilidade nas ações possessórias pode acontecer até a sentença, porque é até esse momento que o juiz faz o conhecimento da causa. Depois da sentença, não é mais possível aplicar a fungibilidade possessória. Vamos seguir. Hoje a ideia é a gente dar um panorama da aula que a gente teve com mais calma, mas eu preferi repetir essa aula para a gente fixar novamente nos principais pontos do que avançar. Vamos falar de liminar, né? Falar de liminar é falar de procedimento, é falar de desenho de procedimento, porque a única diferença que nós temos do procedimento aplicar, todas as ações são possessórias, seja de um jeito ou de outro. Mas a única diferença que eu vou aplicar de procedimento comum ou procedimento especial é com relação a liminar. Por quê? Se a pessoa tiver direito a liminar, o procedimento é o especial. Se não tiver direito a liminar, o procedimento é o comum. Mas seja numa situação, seja na outra, eu tenho que aplicar as regras que estão na parte especial do nosso Código de Processo Civil, porque é um procedimento especial. Ação possessória é um procedimento especial. Mas vamos lá, vamos aí para o desenho do processo. Se liga aí na sua tela aí, agora o quadro branco. Vamos lá, vamos colocar aqui a caneta azulzinha e vamos ver como que funciona. Então, o autor vai propor a ação e vai ter uma inicial possessória, correto? Nessa inicial possessória, nós temos 2 caminhos.
Quais são esses dois caminhos? O juiz pode deferir de plano, analisar a documentação e falar assim, olha, tem instrução suficiente, eu vou deferir ou indeferir de plano a liminar. Então o juiz de plano julga a liminar. Não me importa se procedente ou improcedente. O ponto aqui é que o juiz entende que tem as provas necessárias para o julgamento, certo? E essa liminar aqui é a liminar possessória, não é a liminar de caráter geral, é a liminar que está no procedimento especial, em que o juiz vai analisar um único critério. Na verdade, vai analisar se ele tem posse anterior, essas coisas todas, mas um único critério vai ser o divisor de águas, que é o quê? Posse nova, posse de força nova ou posse de força velha. Se a posse já estiver mais de um ano, é posse de força velha. Se tiver menos de ano e dia, posse de força nova. Posse de força nova dá direito a liminar possessória. Posse de força velha não dá direito a liminar possessória. Tá certo? Então, vamos voltar aí no quadro branco. Então, ou o juiz dá liminar, ou o juiz não se sente seguro, entende que não está instruído, que falta alguma coisa para ser comprovada, que geralmente é uma prova oral. Então, vou colocar aqui, ó, prova oral. Que ele tem que chamar uma testemunha, tem que ouvir alguém para produzir essa prova oral. Quando o juiz já decide eliminar, ele manda automaticamente fazer a citação do réu. Então o réu vai ser citado e receber a intimação da liminar, para cumprimento da liminar, né? Agora, se o juiz não está convencido e precisa ainda ouvir testemunha, vai ter que ter uma audiência. Essa audiência não é de instrução. Essa audiência visa única e exclusivamente um único fato. Ela visa que o autor possa produzir a prova oral necessária para que o juiz analise a liminar. Não é, então, audiência de instrução. É uma audiência em que o autor vai justificar o pedido de liminar. E por isso essa audiência chama audiência de justificação. Olha aí no quadro. Então, prova oral, precisa da prova oral. Então, vou ter que ter audiência de justificação. Então, o juiz cita, faz a citação também. Mas agora, não mais para apresentar a defesa. Aqui em cima é para apresentar a defesa. E aqui embaixo não é para apresentar a defesa. Aqui embaixo é um grande diferencial. Vai ser para, na verdade, não apresentar a defesa, e sim para a audiência de justificação. A audiência de justificação. Não há necessidade, então, aqui de apresentação de defesa no primeiro momento. A defesa, observa, sempre vai ser na ação possessória após decisão de liminar. É isso que é a regra que o Código coloca. Eu sei que na prática muitos juízes fazem diferente, mas a regra que o Código coloca entende que existe uma urgência, uma preeminência de conflito social muito grande nas ações possessórias, e o juiz tem que decidir rápido a ação possessória. Como que ele faz isso? Julgando primeiro a liminar. Então eu não tenho ainda defesa enquanto não tiver decisão liminar. Quando ele decide de plano, quando a inicial chega, vai direto à citação e o cara já apresenta defesa. Mas quando não, vai ter essa audiência de justificação aí. Volta aí para a tela para te explicar mais coisas. Então vai ter audiência de justificação. E, neste caso, vamos colocar de outra cor, porque aqui que muda o procedimento. Depois da audiência de justificação, o juiz vai decidir sobre a liminar. E aí, vamos chegar para cá, para caber tudo. Decidindo sobre a liminar, vai ter a intimação do réu e do autor sobre a decisão. Observa que aqui não tem mais citação, porque a citação já ocorreu. Eu vou ter a intimação do réu e aí sim eu tenho defesa. Chega para cá, para caber, defesa. Então veja a diferença aí que nos procedimentos, todos eles são procedimentos especiais, todos são procedimentos de ação possessória, mas a grande diferença entre a possessória, o procedimento comum, que seria o de cima, que segue a regra geral dos procedimentos comuns, para o de baixo, que é o da linha de baixo, é o fato de ele precisar decidir liminar em audiência, ou seja, não em audiência, mas após a audiência, após ouvir testemunha. Vamos seguir? Vamos seguir. Olho na sua tela aí para nós continuarmos aí. Então viemos como que é o desenho da ação possessória. Na sala de aula eu até estiquei mais esse desenho aqui, fiz alguns detalhes, expliquei outras coisas que não é o caso. Eu estou tentando aqui resumir, pegar o sumo daquela aula para a gente repisar nesses pontos que são importantes. O pedido.
O pedido, ele sempre vai ser cumulativo. O pedido, então, vai ser, você vai poder pedir o pedido possessório, que é obrigatório, é uma ação possessória, então você vai pedir reintegração, manutenção, interdito possessório, mas além disso você pode pedir outras coisas. Que são essas outras coisas? Indenização, indenização de fruto, indenização por benfeitoria, tanto o autor como o réu. Porque como eu expliquei em sala, e agora eu não vou voltar aqui nisso agora, se alguém ficar com dúvida, fala aí embaixo que eu explico na live, a ação tem efeito dúplice. E como tem efeito dúplice, o réu pode fazer pedido contraposto. O réu vai poder fazer pedido também. E ele vai pedir tanto a situação lá do pedido possessório, que ali nem precisa pedir porque é uma inversão automática, quanto os outros pedidos, que esse sim, sob pena de preclusão, ele tem que fazer o pedido. Por exemplo, eu sou réu. Tudo bem, eu tenho que devolver a posse. Mas como eu estou de boa fé, eu quero ser indenizado pelas benfeitorias que eu fiz necessária. E quero que o juiz me dê o direito de me manter na posse, direito de retenção enquanto eu não for indenizado. Eu tenho que fazer esse pedido na contestação. Então os pedidos são cumulativos. Eu posso pedir, então, um pedido possessório e indenização, mas o réu também pode fazer isso. O réu, por ter uma ação dúplice, pode fazer na própria contestação, não é reivindicação, reconvenção, não é a reconvenção que eu estou falando aqui, eu estou falando de pedido contraposto. Na própria contestação, ele faz o pedido contrário, e aí o juiz vai deferir ou indeferir, vai analisar o todo, porque na verdade trata de uma situação única. Tá certo? Não é pedido contraposto. O réu, então, pedido cumulativo e contrário. E aí a gente fecha a aula de hoje. A aula de hoje, então, foi um pouquinho mais curta, mais direta, mas eu acho que importantíssima. Eu deixei até ela fora daquelas brincadeiras que eu fiz para a gente focar aqui nessas coisas que são importantes de uma maneira mais resumida. Na próxima aula a gente volta, então, voltando aí nesses pontos aí importantes da possessória, vamos dar o próximo passo agora, que a gente vai entrar em propriedade, e segunda-feira a nossa live, correto? Alegria, alegria! Hoje foi dia de civil, isso é um dia feliz na vida das pessoas. Até a nossa próxima aula. Até lá!